Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei do Jogo Aberto. Esse primeiro dia de pré-temporada do Coringão, Ronaldo Giovanelli aí na expectativa com o Corinthians para essa temporada, assim como todo o torcedor corintiano. Porém, o Capelães parece que esse ano aí resolveu elogiar o Corinthians, hein? Muito estranho. Também tem um Cascão aí, o diretor do Neto, invadindo o programa, a camisa do Corinthians e muito mais informações do Coringão nessa terça-feira agitada. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma notícia do Corinthians. Sempre que tiver notícia ou vídeo inédito, a gente já posta aqui para vocês, hein? Então se inscreve no canal, deixa seu like e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vazão da Fiel. O que tá acontecendo aqui? E aí, Teté? Separados, pai ou mãe. Segura aí, Tá aí já, ó. só os corintianos, vou colocar Separados pra no lá. nascimento, hein? Já tem aqui craque. Isso, e aí Embaixo tem qual? Vou colocar aqui do... Veloso, que é corintiano. Vou colocar lá do craque Neto aí. ó. Agora é o seguinte, qual é a sua emoção de estar à frente do chefe de delegação do Corinthians? Oh, é meu Fiquei sabendo, meus parabéns. Se o goleirinho lá jogar metade do que você jogou, tá bom já, Ixi, né, Tá Ronaldo? bom, tá bom. Agora, mas como é que o Neto assinou isso aqui se ele tá um mês viajando, velho? Só eu não vou contar. Isso aí vai passar pela perícia, viu? Parece? Parece. Só pra saber. Binu. Razão corintiana. Você é No traíra, YouTube do velho. Jogo Aberto. Isso é sensacional. O Ronaldo Ô, Ronaldo Giovanelli. Isso é loucura. E tem algo diferente Isso é uma aqui? loucura. Só tem doido, não tem como ser isso uma loucura. Memphis Depay, que tá vivendo Corinthians, a cidade de São Paulo, ele tá de fato desfrutando. Foi. Já parou pra pensar no Depay aqui no interior de São Paulo? Já, ele vai jogar aí, tem que jogar. Perdigueira. Vai jogar, vai pegar o velho em casa no domingo, dia 19. E outra coisa, foi um tapa de luva de pelica na cara do Scarpinha. O Scarpinha, o nosso Scarpinha falou que o Memphis Depay era igual o Rames. Que é isso, meu Deus? Você falou isso? Ele falou isso aí, ele falou. Mas eu reconheço meu erro. Foi um erro. No começo, o Depay começou mal no Corinthians, Como claro. começou mal? Aquele começo dele, só que é um Não, ele tá com a craque. perna pesada. Craque de bola. Baita contratação do Corinthians, craque de bola. Eu queimei a língua que até hoje viraliza um corte meu falando que o Depay vem pro Corinthians é a mesma coisa que eu, criança, era apaixonado pela Isis Valverde. Então eu não quero mais falar sobre esse cara. Não falo mais sobre o Depay. Chega. Mas sério, você comparou assim, na maior? Eu fiz essa comparação. Deixa 2024 para trás, o que ficou lá no início, chegada de presidente novo, muita turbulência. Vamos focar nos últimos 6 meses do Corinthians. Ramon Dias chega no timão em julho, Memphis Depay em setembro e o Corinthians que brigava para não cair, está aí com 4 competições na temporada 2025, Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. Capelanes, uma reviravolta em meio a um incêndio enorme. Você para pensar que o Ramon Dias teve 6 meses numa janela, ele chega no meio da janela de transferências, né? Chega no meio do ano e Depay, só 3 meses em campo, conseguiu fazer esse estrago positivo no timão, né? E o futebol é muito maluco, né? Porque o Ramon Dias, por um jogo ele não caiu, né? Né, Ronaldo? Lembra? Contra o Palmeiras, se tivesse perdido, eventualmente empatado, teria caído. E aí conseguiu justamente no jogo contra o Palmeiras, foi aquele clássico da cabeça de porco, recuperar. O meu único ponto aqui em relação ao Corinthians, assim, eu vou um pouco na contramão dos demais. Tem muita gente que acha que o Corinthians não é favorito para nada, que não vai conquistar nada no ano. Eu já penso um pouco diferente. Me preocupa um pouco a janela de transferência. O Corinthians não ter se reforçado defensivamente falando, eu acho que é um grande equívoco. Que eu acho que são 2 laterais ainda limitadas. Sistema defensivo também. Tem o André Ramalho, que é muito bom. Gustavo Henrique melhorou, mas não acho que seja o ideal ainda também. Kaká também não faria o investimento que o Corinthians vai ter que fazer para exercer o poder de compra desse jogador. Então acho que o Corinthians é ainda um time desequilibrado. Do meio para frente vai muito bem. Tem que ver a questão emocional de como volta o Rodrigo Garro com tudo o que aconteceu em meio às férias, mas eu acho que é um time que, em competição de mata-mata, pode chegar longe, assim como chegou no ano passado. Antes do Ronaldo Giovanelli falar sobre a temporada do Corinthians, você vê o Corinthians favorito onde? Qual competição? Eu? É. Eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar uma Copa do Brasil e, por que não, se focar na Libertadores dá para chegar longe. Se focar. Você tá dando risada, mas é o seguinte, tem que abrir mão... Esse maluco tá estranho. Abrir mão de calendário. Que é quase impossível aqui, é uma focar utopia. onde? Nem o Ronaldo Vou concordou dar um exemplo, com você. Campeonato Brasileiro não tem que ir com força máxima. Tem que deixar claro, a competição de pontos corridos não tem elenco para ganhar. Então vamos fazer um beabá aqui. Vamos colocar time alternativo no Brasileiro,
Calma e aí, vamos cara. focar nas Mas competições. calma aí, Aí o Corinthians consegue ganhar. Você viu o que Gente. aconteceu com o Galo na temporada passada? Tá, que mas tinha mais elenco do mas que não o é uma regra Corinthians. isso pra todos os fazer times. um beabá ali no Gente, calma aí. brasileiro e Não é uma focar regra, no... não é uma regra. Aconteceu Calma com aí. o Galo, mas não aconteceu com Time outros clubes também. alternativo no brasileiro, Sim, Corinthians? eu acho que sim. Irmão, o Corinthians com o time alternativo no brasileiro, mais um ano vai brigar pra não cair. Acho que não, esse time alternativo quase foi campeão da Sul-Americana, caiu na irmão, semi. para. Chico Garcia Não tá ali, existe, não. eu diria que um tanto quanto espantado. A sua expectativa para Cara, 25 o do Capelantes é Timão. impressionante, cara. Ele criticou tudo do Corinthians no ano passado. E aí vira o ano, o Corinthians é favorito a tudo. Eu não entendo nada. Eu não falei isso. Eu não falei Deus, isso, até que Chico. tem que contratar. Ele falou Pelo do amor de fair Deus. play Mas você financeiro. fica colocando Ele falou coisa do na minha fair play boca. financeiro. Eu falo no do fair play passado, financeiro. Agora ele tá falando Não. que o Corinthians tem que contratar. Vá para o inferno. Não. Você tá equivocado. Dá Você tempo, dá uma falou sublinhada? aqui. Dá tempo de fazer. Se esse país fosse sério, porque aqui é o Olha lá, país agora que ele vai mudar. Aqui é o Agora ele vai país mudar. que os humoristas são levados a sério e os políticos não. E as pessoas que fazem coisa errada também não. Tá? Esse é o Brasil de hoje. Se o fair play financeiro fosse colocado na regra, eu me arrisco a dizer que muitos clubes do futebol brasileiro que hoje estão na Série A estariam até sem divisão. Estariam na Série B, na Série C. Quem? Mas Fala aqui aí, pode fala tudo aí, falar. quem é? Galo, Corinthians, clubes que devem bilhões. Mas quê? tá tudo Continua, certo. continua. Ah, mas tá tudo aí, se a legal, gente mas for tá tudo falar bacana. sobre a dívida dos clubes, o futebol brasileiro acaba hoje e amanhã nós vamos para um programa de culinária. Mas é porque tá todo mundo aqui na devendo, tá Calada todo mundo Band. errado que a gente vai deixar Não, só quieto? tô te falando que se for então é falar isso. da dívida dos clubes, Ué, amanhã não tem o time para ir Atlético a campo, Goianiense não não tem tem campeonato. dívida. O Atlético Paranaense também não. Não tem, O Cuiabá tá na é bem Série B, administrado. velho. E esses clubes entram na tarraqueta porque os outros devem um monte, continuam gastando e não pagam quem deve? É legal? Ah, gente, 2025 está começando. Calma, É legal. Capelani, está começando. É isso mesmo. Chico Garcia, Pois Corinthians terminou com 9 vitórias, Bom dia, conseguiu Chico. uma Bom dia. pré-Libertadores. Ramon Dias, aí 6 meses de trabalho, Memphis Depay, 3 meses só. A sua expectativa para um time que só teria Campeonato Paulista e Brasileiro e agora tem Copa do Brasil e pré-Libertadores? A expectativa é gigante. Eu acho que tem que contratar de forma pontual, especialmente na questão defensiva, nas laterais. Eu acho que tem que. Mas o time terminou com uma base. O time titular, que obviamente não vai conseguir jogar todos os jogos, o Bidon mesmo está indo para o Sul-Americano Sub-20, então vai ser um desfalque, terminou como titular a temporada. Quantas competições, Chico, por 4? favor? 4? Não entendi. 4? Eu não entendi. 4? Então olhe para o telão, Fora Ronaldo competition. Giovanelli, que vai ficar mais Fora fácil competition. de Porque Ronaldo Giovanelli o Capela entender. falou que não, só uma competição o Capela falou que o Corinthians ia ficar esse ano. Essa é a temporada do Corinthians, temporada 2025 do Timão. Já tem estreia contra o Red Bull aqui no dia 16, já semana que vem praticamente. E tem a Libertadores no dia 19/2, Universidade Central da Venezuela. Aqui começa a vida do Solta Corinthians em fogos aí, 2025. negão! Solta, bebê! Olha lá! Chico, não tem muito tempo de pré-temporada, já chega com jogos grandes e importantes. Mas ali no dia 19, por exemplo, o Bidon já estaria de volta, mesmo se a seleção sub-20 chegar na final do Sul-Americano, que termina dia 16. Ele perde as 10 primeiras rodadas do Paulista. Né? Ele pega só as 2 últimas, mas aí tem o Michael, né? O Michael tá recuperado de lesão. Esse ano você veio bonitinho, sabe isso, tudo hein? do Corinthians. Não, mas ó, dá uma sublinhada. O Chico me cornetou e falou que a expectativa do Corinthians no ano é gigante. Quer dizer, ele tá concordando comigo com o que eu falei aqui. Mas eu entre tô as discordando porque expectativas você que é falou o grande, contrário. é favorito. Mas é porque você falou Eu o falei contrário. o contrário? Claro. Porque o Chico, você tá muito louco. De que eu não quero nesse café que você tomou? Você detonou o Corinthians no ano passado, aí esse ano volta. Não, o Corinthians é favorito. Eu acho que o Corinthians pode ganhar. você Quando tá eu sendo falei aqui oportunista. que o Você tá Corinthians sendo era o oportunista. favorito a ganhar o Paulista, você riu da minha cara. Porque você tá sendo Então vamos oportunista. colocar ordem na casa rapidinho. Capelanes, o Corinthians vem como favorito em quais competições? Vamos ver. Vamos lá. O favorito ou entre os favoritos? É uma coisa diferente. O favorito do Paulistão, para mim, é o Palmeiras. Mas entre os favoritos, o Corinthians entra sem dúvida beleza. alguma. Na Copa do Brasil, o favorito, para mim, pode ser Palmeiras e Flamengo dividindo o protagonismo. Coloco talvez o Botafogo um pouquinho abaixo. O Corinthians entra como um dos. Não é o candidato ou favorito a nada no ano, mas está entre os. Ponto. Por isso que é bom perguntar de novo para esclarecer, Gente, porque eu na não entendi internet tem o nada. famoso corte, tomou café aí, Zé Sgarbi. O Duarte? Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições. Cara, passa o ano, o cara continua completo de um louco da cabeça. Tem E que você internar chama esse- de amigo, hein? Não, Isso tem que diz internar mais. esse Mr. Bean, concordou velho. comigo? Cara, eu não entendi concordo nada com do você. que você falou. Não, mas nesse caso, assim, pra mim, o favorito não é nenhuma competição. Isso. Não é. Pra mim, o Corinthians tem um grande time titular, tá? Um grande time titular, muito bom. Todas as peças, pra mim, são bons jogadores ali que conseguem fazer a função que precisa ser exercida no campo. Só que o favorito, você para pra comparar com o elenco de Palmeiras, não tem comparação pra mim.
Flamengo não tem comparação. Só que nas O Copas eu elenco não do duvido. Corinthians hoje não tem comparação com o elenco do Palmeiras. Elenco, não tem pra mim, comparação. Pra mim, pra mim, Só pra lembrar que o Corinthians sim. meteu Elenco 2-0 em casa Elenco não. Com 30 minutos do segundo tempo. Eu acho que hoje são comparáveis. Eu acho que hoje os elencos são comparáveis. Olha, Chico, olha o que o elenco é Corinthians diferente. reforçou. Mas elenco é diferente de time. O Corinthians hoje conseguiu se encaixar, tem um time, tem bola para jogar, mas acho que é um elenco ainda capenga. E quando você pensa do Palmeiras, é um elenco mais linear, Mas o Palmeiras também tem dificuldade. O Palmeiras também deixou de Esse time do Palmeiras é pau a pau com o titular do Corinthians hoje. Meteu 2-0. O time reserva do Palmeiras hoje, no mano a mano, é pau a pau com o titular do Corinthians. Perde do meio pra frente. Do meio pra trás é pau a pau. O Corinthians não perde pro time do Palmeiras. O Vitor Reis, se eventualmente for titular ou reserva do Palmeiras, não joga no Corinthians de hoje. Gente, o Coronado e o Thales Magno são reservas do Corinthians. Coronado não tá jogando nada. E o Thales Magno, com todo respeito, a magia sumiu. O jogo é no Alisson, mas o Corinthians não perde pro Palmeiras, não. Fica esperto. Como é que é? Não. Olha pra câmera 2-0, meteu 2-0, fora o sacode e cabelo de porco. Tudo. Foi tudo. Lembrando, amiguinhos, que cabeça de porco não é legal. Maneira de plástico. Quase quebrou o pé do Yuri Alberto. Chico Garcia, o Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições? No Paulista. No Paulista, eu acho que o Corinthians é favorito. Paulistinha a gente não terminou a temporada melhor do que qualquer outro paulista e, pra mim, começa o ano como favorito a ganhar o Paulistão, mas nas outras é candidato. Não, na Copa do Brasil mesmo, quando chegar com Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, aí a coisa embaça. É candidato, vai estar no bolo, mas favorito mesmo é o Paulistão. Mais que o Palmeiras? Hoje mais. Ué? Olha para a câmera da verdade, Capelanes, e me fale sobre essa declaração do Chico, que acaba de dizer que o Corinthians entra como favorito no Paulista, mais do que o Palmeiras. O Chico é um insano. O Chico é um insano. Não, em todas não, só no Paulista. Só no Paulista. Com todo respeito, Chico, me ajuda. Falar que o Corinthians hoje é mais favorito que o Palmeiras para competir, para ganhar, é só você analisar o nível de contratações. Como é que foi o último confronto, velho? O último confronto. E como é que foi o último confronto, Pega o recorte de 5 anos para cá. Como é que foram os últimos confrontos de Palmeiras e Corinthians? E aí? A freguesia instalada, as eliminações que aconteceram, mas a pergunta é de 5 anos, não é de agora. Chico, você quer pegar recorte, eu pego também. Esse discurso do Chico também de que o Corinthians acabou o ano muito melhor do que... Irmão, o Palmeiras terminou o ano lá em zona de Libertadores. Foi vice-campeão. É importante lembrar o seguinte, o Corinthians acabou o ano bem porque a gente precisa pegar o recorte da primeira parte da temporada. Que era horroroso, não tinha o elenco. O Palmeiras foi vice, cara. O Chico fala de agora, gente. O Palmeiras foi vice. O Chico tem uma mania de fazer um recorte. Eu vou tirar as tesouras do estojo dele, porque ele gosta de fazer um recorte que só lhe compete, né? Dos últimos... Outros dias, lembra, no ano passado ele fez um recorte. Nos últimos 3 jogos o Corinthians foi bem. Só que não tinha, acho que 4 vitórias na temporada. Gente, 9 vitórias, Vamos fazer o seguinte, são péssimos. vamos colocar ordem na casinha. Daqui a pouco a gente volta a falar de Corinthians. Isso porque não tem clássico ainda já na porta, viu? Mas Corinthians volta a ser nosso assunto aqui no Jogo Aberto. Conseguiu pegar o técnico Ramon Dias para falar um pouquinho ali na sua chegada, no seu retorno. O Garro conseguiu driblar a imprensa, está precisando um pouco de sossego para se reestruturar e assim será respeitado. Agora é o seguinte, o Wagner Vieira não consegue driblar ninguém, meu bem, porque está aqui e eu estou marcando em cima de você, Wagner. Você marcando o CT do Corinthians, porque o time se reapresenta, o Timão voltando aos trabalhos e eu vejo que a movimentação do lado de fora é grande, cara. Tem torcedor aí. Será que já conseguiram tirar algumas fotos? Conte-me tudo, não me esconda nada, Wagner. Chega mais. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ronaldão. Estamos aqui ao vivo do CT Joaquim Grava. E como você disse, bastante torcedor aqui em frente do CT, esperando pegar um autógrafo ou uma foto com o jogador preferido do Timão. Os jogadores que se reapresentaram na manhã desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava. E pensando, claro, na temporada de 2025, como os exames foram realizados, os exames médicos foram realizados na temporada passada, em 2024, hoje pela manhã, apenas avaliação, e aí à tarde já tem treino à tarde, treino com bola à tarde aqui no CT Joaquim Grava. Então, os jogadores do Corinthians já chegaram no primeiro dia
útil de Timão, preparados para essa temporada que será muito desafiante para o Timão. Falando em jogadores, o Corinthians renovou o contrato com o Breno Bidon, jogador que o ano passado fez 45 jogos, 1 gol, foi destaque aí do time do Ramon Dias. Ele já tinha contrato até 2028 e renovou por mais uma temporada, fica até o fim de 2029, ó, com multa para fora do Brasil de 100 milhões de euros. Aí já pensou em pagar essa bagatela aí pelo Breno Bidon? E o Bidon, tanto ele quanto o goleiro Felipe Longo, que foram convocados pela seleção brasileira sub-20, que agora em janeiro disputam na Venezuela o Sul-Americano. Então eles ficam de fora de praticamente até 10 partidas do Campeonato Paulista. Ele que foi o Bidon, que foi um dos destaques do Ramon Dias, fica de fora até o final até quase toda a parte da primeira parte do Paulistão, que são 12 jogos, então e até 10 jogos, se o Brasil chegar à final, ele pode ficar fora dessa primeira parte do Paulistão no Corinthians. O Corinthians que até agora não contratou ninguém, o único dos grandes que não tem nenhuma contratação, mas manteve a base da temporada de 2024 daquele time que terminou o ano com 9 vitórias seguidas, e o corintiano está bem satisfeito com isso. Especulação, existe interesse aí num zagueiro canhoto, não tem nome, mas a prioridade da diretoria do Corinthians, além de um lateral esquerdo e um meio-campista, um meio-atacante, é um zagueiro canhoto. E aí, agora é ver no mercado quem é canhoto aí pra poder vir pro Timão. E tem torcedor aqui, Ronaldo, vamos ver se o torcedor tá animado com você ou está alinhado. Quem ganha o Campeonato Paulista? Corinthians. A Copa do Brasil. Corinthians. A Libertadores. Corinthians. O Brasileirão. Corinthians. Ô Ronaldão, o cara vai Corinthians vai ganhar tudo. E aí, quem vai ser o destaque do Corinthians esse ano? O destaque agora com a temporada completa será Memphis Depay, que irá acabar com tudo nesse ano, Ronaldão. Aquele abraço. É isso aí, torcedor do Corinthians muito animado aí com essa temporada de 2025, com o retorno à Libertadores da América, conseguida ali nos 45 do segundo tempo, mas ela veio, o time que estava para cair, classificou para a Libertadores e agora tem a expectativa de um bom ano em 2025, Ronaldão. E aí, acha que o Corinthians ganha tudo, Ronaldão? Vai, Ronaldo! Eu gosto assim, quando começa desse jeito, eu gosto assim, sabe por quê? Porque no Campeonato Paulista do ano passado começou, vou te falar, de um jeito, viu? Mamãe, o Mano era o treinador, né? Opa! Meu pai do céu, agora ele tá no Fluminense. Mas assim, é gostoso ver o torcedor corintiano nessa alegria, né? Porque fazia muito tempo que não estava alegre. E é importante, o torcedor faz o seu papel, tem que ficar empolgado, iludido mesmo, até porque a temporada do Corinthians terminou maravilhosamente bem perto do que era o cenário. Corinthians termina a temporada vencendo 9 jogos seguidos, classificado para a pré-Libertadores, um time que a gente falava no recorte ali no meio do ano, em brigar para não cair. Só que aí o Wagner, no meio daquela alegria ali do torcedor, traz a realidade. O Corinthians é o único grande aqui em São Paulo que ainda não contratou. O mercado da bola não pintou ninguém, não tem nenhum reforço no Corinthians. Quanto isso te preocupa ou o fato do time ter sido encaixado em 2024 te dá uma tranquilidade para começar mais tranquila a temporada? O Augusto Melo e o próprio Soldado aprenderam, né? Porque eles tiveram que contratar aí na Bacia das Almas e trazer peso pesado, desembolsar uma grana, chamar os próprios patrocinadores para entrar nesse rolo também, para ajudar, né, nesse sentido. Então eles sofreram muito. E agora eu acho que ele faz o certo. Ele sabe o que ele precisa de lateral e de zagueiro. Eles estão no mercado aí. Quando o Corinthians entra, eles inflacionam. Então aí sai. Pergunta e sai. Não tem leilão. Porque vai chegar uma hora que o cara vai ter que vender, né? Se não conseguir vender para ninguém, ele vai ter que vender. Então o Soldado já fez as suas referências, pelo menos é o que eu ouvi, né? O Soldado falando, que ele colocou no mercado, colocou alguns nomes e agora ele vai ceifar lá para ver quem vai ser o nome legal para vir para o Corinthians. Agora, não tem reforço no Corinthians, mas tem renovação de contrato. O Bidon, 19 anos, meio-campista, que na temporada passada foi campeão com o Corinthians na Copinha. Logo na sequência, tiram ele, né, dos meninos, já leva para o elenco principal. É bem verdade que começa a temporada desfalcando o Corinthians. Ele vai jogar com a seleção brasileira, o Sub-20. Começa desfalcando o início da temporada, mas está aí até 2029, se eu não me engano, o Bidon com um contrato reforçado, uma multa maior, para o Corinthians não sofrer nenhum susto na hora do assédio, né? Porque a ideia do Corinthians em algum momento é vender, fazer caixa. Mas você tem que ter um contrato bom, né? Porque ele foi a menina dos olhos no mercado, aí todo mundo falando desse menino, Barcelona, Real Madrid. Então todo mundo está de olho. E o Corinthians tem que fazer o quê? Ficar ali, se precaver com um contrato bom, um contrato longo e com multa também. Terminou bem a temporada, né? Foi uma boa surpresa para você? O quê? Moleque parece que joga lá há mais de 15 anos.
tocando a bola, sem preocupação, jogos difíceis na arena, o Corinthians pensando vencer, ele ali de cabeça erguida, tocando bem a bola, aparecendo junto com o Carrilho. Tudo bem que o sistema todo favoreceu, mas ele muito tranquilo no que estava fazendo. Por isso que está na seleção sub-20 e está jogando no melhor time do mundo aí. Ele cresceu, ele está jogando no Corinthians. E para finalizar o vídeo agora, o Corinthians que inicia a pré-temporada com baixas, porém base da equipe é mantida e o Coringão ainda tem esperança de contratar reforços para essa temporada. O Timão que ainda não contratou ninguém para 2025 e não poderá contar com o Bidon por até 10 jogos. O elenco do Corinthians se representou nessa terça-feira aí pela manhã no CT Joaquim Grava para a temporada 2025. Até o momento a diretoria conseguiu cumprir o seu papel e o seu objetivo para o início da temporada desse ano, que era manter a base do Corinthians de 2024, que vinha jogando muito bem e que ficou numa invencibilidade de 9 jogos. O Timão até que sofreu algumas baixas aí, mas não na equipe titular. Alguns jogadores saíram do Coringão, como o Fagner, foi emprestado ao Cruzeiro, Pedro Henrique ao Ceará, Matheus Araújo também que foi pro Ceará, Rony que foi pro Mirassol. Porém, esses jogadores aí vinham sendo pouco aproveitados pelo Ramon Dias e não se opôs a essas saídas do Coringão. Mas a diretoria segue de olho no mercado em busca de oportunidades. O clube deseja contratar um zagueiro canhoto e também analisa reforços para as laterais, meio e ataque. Até o momento, porém, o Corinthians não contratou nenhum jogador para essas posições. Os reforços garantidos são os reforços caseiros que já estão no clube há algum tempo, que é no caso do Michael, que teve mais uma vez seu empréstimo renovado pelo Coringão junto ao seu clube da Ucrânia, e Carrilho e Romero que prorrogaram seus contratos. E o ano começa com desfalque para o Corinthians, que teve o jovem Bidon convocado para a seleção sub-20 para a disputa do torneio sul-americano. Então ele perderá cerca de 10 jogos nesse Paulistão, voltando ali no finalzinho da primeira fase, já que são 12 partidas na primeira fase, e provavelmente o Corinthians vai se classificar para as quartas de finais e ele poderia estar de volta. Lembrando que a estreia do Coringão é dia 15 contra o Red Bull Bragantino pelo Paulistão fora de casa, hein? Será que o Timão vai entrar com o time titular ou com o time reserva? Eu acho que vai entrar com o time reserva, não vai arriscar os titulares nessa primeira partida. Depay, Yuri Alberto, Garro. Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.